Vamos direto aqui ao ponto, porque temos várias notícias e informações para atualizar aqui sobre o nosso Botafogo. Acompanhe até o final, porque são vários temas aqui. Os principais, Danilo, envolvendo aí a polêmica com Palmeiras, né? Fez proposta, não fez proposta? Quer mandar o zagueiro Naves? Seria uma boa? Vamos conversar sobre isso, porque eu tenho uma opinião bem direta aqui sobre Palmeiras, Danilo e Botafogo. O outro tema importante também é mais uma chegada de goleiro no Botafogo, tá? Vou trazer para vocês aqui quem é mais um goleiro que está chegando no Botafogo, além do Arleson. O Botafogo está negociando e fechando a contratação de mais um goleiro, entre outros assuntos, tudo isso agora. Vamos aqui direto ao ponto, porque temos muitas informações aqui. Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vinda. Deixe o seu like agora, é muito importante aqui para o nosso trabalho. Inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, eu já vou abrir aqui falando sobre Danilo, que está de folga. O Botafogo deu aí alguns dias para o Danilo, porque ele estava na Copa do Mundo, ele estava com a seleção brasileira, ele não teve férias, então o Botafogo tem que dar, né, alguns dias ali de folga para o jogador. Não deve enfrentar o Santos no dia 16, né, quinta-feira que vem, a volta do Brasileiro, ele não deve enfrentar o Santos. E vamos aqui direto ao ponto sobre o Danilo. Primeiro ponto, quem me acompanha aqui sabe que eu não tenho vaidade, mas a gente sempre tem que deixar as coisas claras. Há 2, 3 dias atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falava que o Danilo poderia ficar mais 6 meses no Botafogo, pelo menos até dezembro. Lembra desse vídeo? 2, 3 dias atrás. E ontem começaram a sair informações que o Gabriel de Alba, ele não está querendo negociar o Danilo no mercado aqui do futebol brasileiro, com Palmeiras, com Flamengo, e eu falei isso no vídeo. Eu falei, olha, qual a primeira opção? Danilo, Europa. A segunda opção é ele ficar no Botafogo. E a última opção seria Palmeiras e Flamengo. Então, ontem saiu aí essas informações, mas quem acompanha aqui o canal sabe que 2 a 3 dias atrás eu já tinha falado que o Botafogo não estava muito disposto a negociar o Danilo aqui no mercado brasileiro, nem com Palmeiras, nem com Flamengo. Se ele não for para a Europa, a tendência é que o Danilo fique pelo menos no Botafogo até dezembro, para ele poder se valorizar novamente. O Botafogo não tem pressa, o Botafogo não está mais desesperado para vender o Danilo. Agora vamos aqui para a parte do Palmeiras, porque ontem surgiu uma informação do GE que o Palmeiras teria feito uma proposta para o Botafogo de 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, mais o zagueiro Naves. E o Botafogo ainda não respondeu essa proposta do Palmeiras. Só que o clube está negando essa informação. O Botafogo está dizendo que não recebeu nenhuma proposta do Palmeiras. Informações que estão vindo também de São Paulo é que o Palmeiras também não está disposto a pagar 20 milhões, que o Palmeiras está achando que o Botafogo está pedindo muito dinheiro. Então, essa proposta, informação do GE, parece que realmente é fake news, tá? O Botafogo não recebeu nenhuma proposta do Palmeiras pelo Danilo. Vamos lá, deixa eu dar minha opinião e eu vou ser curto e grosso aqui. Eu vou direto ao ponto. Se o Danilo não receber nenhuma proposta boa da Europa, eu acho que o Botafogo está certo de segurar até dezembro. A gente não precisa de pressa, desesperado. A gente pode ter calma. A gente bota o Danilo para jogar. Lá em dezembro, eu tenho certeza que ele vai estar valorizado novamente. Aí o Botafogo vê a melhor forma. Dito isso, se o Botafogo tiver disposto a ouvir propostas aqui do mercado brasileiro, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, a minha opinião é bem simples. Eu acho que o Botafogo, se for para negociar o Danilo com o mercado brasileiro, o Botafogo tem que sugar tudo deles. Quando eu digo sugar,
é sugar mesmo. Por exemplo, o Naves, eu não sei se ele é bom zagueiro, eu não sei se ele é fraco, eu não vou entrar aqui nesse debate. Mas o zagueiro aqui, o Naves, eu já não gostei pelo simples fato de o Palmeiras tratar ele como jogador descartável. Se for para trazer jogadores do Palmeiras, o Botafogo tem que trazer jogadores que são mais ou menos importantes para eles. O Botafogo não tem que aceitar jogador do Palmeiras descartável. Parece que o Naves é um jogador descartável. Vou dar um exemplo aqui. Vai lá, é só um exemplo, tá? Eu não estou dizendo aqui que o Felipe Anderson é bom, se o Felipe Anderson vale a pena, se ele é fraco. Vai lá, pega o Felipe Anderson por empréstimo com opção de compra, com o Palmeiras pagando parte do salário dele. Mas não é só o Felipe Anderson, não. Vai lá, pega o Felipe Anderson, mais o Emiliano Martinez, que é um volante, bom jogador, e mais um dinheiro. Então é isso que o Botafogo tem que fazer. Se for para negociar com o Palmeiras, o Botafogo tem que pegar jogadores importantes deles. Pega o Felipe Anderson, pega o Emiliano Martinez, porque não estamos desesperados. O Palmeiras acha que o Botafogo vai aceitar qualquer coisa. Ah, vamos mandar um dinheiro aí, mais o Naves. Não. Manda um dinheiro grande e manda aí o Felipe Anderson pra gente. Empréstimo, opção de compra, pagando parte do salário dele. Manda aí o volante. A gente está precisando de volante, o Emiliano Martinez. Manda esses dois e mais um dinheiro. Sabe por quê? O Naves é um jogador descartável. E se for para negociar com o Palmeiras, se for para negociar com o Flamengo, o Botafogo tem que pegar jogadores importantes desses clubes. Não é aceitar qualquer coisa, não. Então vamos aguardar. Eu mantenho a minha informação aqui no canal. A tendência é que o Danilo vá para a Europa, mas se ele permanecer no Brasil, talvez aí ele possa ficar no Botafogo pelo menos até dezembro para se valorizar novamente. A última opção é realmente Palmeiras e Flamengo. Olha, eu vou botar na tela rapidinho para vocês aqui para começar a atualizar informações importantes do nosso Botafogo. Ontem, lá no estádio Newton Santos, o Botafogo realizou 2 jogos treinos, tá bom? O grupo foi separado em 2 períodos ali. Um grupo jogou de manhã, o outro jogou à tarde. De manhã, o Botafogo ganhou do Bom Sucesso por 4-1. Gol do Matheus Ponte, do Kadir, do Barreira e do Lucas Emanuel, um menino da base. E de tarde, um outro grupo jogou contra o Sampaio Correia e empatou 0-0, tá bom? Quinta-feira, o Botafogo volta a campo, na próxima quinta-feira já, hein? 7h30 da noite, contra a equipe do Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão, no estádio Newton Santos, tá bom? Aqui pra gente finalizar, vou pedir para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo lá nos grupos do WhatsApp, hein? Cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Vamos aqui para mais informações, atualizações sobre o nosso Botafogo. Primeiro eu quero falar sobre saídas. Tivemos uma reviravolta, no caso Nilton e Ferrarese. O Nilton, ele tá indo para o São Paulo, só que agora é o seguinte, não vai ser mais uma troca com o Ferrarese. O São Paulo, ele tá comprando o Nilton, vai começar a pagar a partir do ano que vem, e o Ferrarese, por conta de alguns problemas ali que não foram resolvidos com os empresários do jogador, o que acontece com o Ferrarese? Ele permanece no Botafogo, mas ele permanece emprestado com opção de compra. Então, o Nilton está indo para o São Paulo, mas eles estão comprando o jogador, vão começar a pagar a partir do ano que vem. E o Ferrarese, ele continua no Botafogo emprestado, e quando acabar o empréstimo, se o Botafogo quiser comprar, vai ter que pagar mais de 30 milhões pelo Ferrarese, tá? Então, tivemos uma reviravolta nesse caso. Olha, tivemos as saídas aqui do Neto, o Bastos provavelmente vai rescindir com o Botafogo, o Barbosa foi para o Palmeiras, o Matheus Nascimento foi para o Grêmio, já foi anunciado, o Patrick de Paula, rescisão contratual,
e tivemos aqui outras saídas. Por exemplo, o Diego Hernandes, que ainda pertence ao Botafogo, ele foi emprestado para o Sport e o Botafogo vai manter o percentual numa futura venda. E o Correia ainda está no Botafogo, infelizmente, então não vou defender mais o Correia aqui, só que o Estudiantes da Argentina está negociando, tá bom? Então, se eu fosse o Botafogo, rescinde com o Correia, deixa ele livre para ele poder ir para onde ele quiser. Não vale a pena tentar arrumar nada, porque o Correia rescinde, deixa livre para ele poder logo para o Estudiantes. Só para vocês terem uma ideia, ó, temos outras aqui situações. Por exemplo, o Nathan Fernandes. O Botafogo pode emprestar ele para o Ludogorets e caso essa equipe depois queira comprar, pode ser ali abatendo dívidas que o Botafogo tem do Juan Cruz com o Ludogorets. Então, o Nathan Fernandes talvez possa sair do Botafogo também, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia. Só com as saídas do Neto, do Patrick de Paula e do Matheus Nascimento, só esses três, o Botafogo já aliviou sua folha em 2 milhões de reais por mês, tá? Deixa eu fazer um elogio aqui também sobre a postura do lateral direito Vitinho. Saiu uma informação na ESPN que o Vitinho, o Botafogo devia dinheiro para ele e que ele queria sair do Botafogo. A assessoria do Vitinho disse que isso é mentira, que o Botafogo não está devendo nada e que o Vitinho é um dos líderes do elenco e ele quer permanecer no Botafogo, ele está focado e ele não quer sair do Botafogo. Então, parabéns aqui para o Vitinho pela postura, parabéns para a sua assessoria, desmentindo a informação da ESPN. As situações dos transferbans estão caindo um por um, né? Falta pouco para o Botafogo resolver agora a questão aí de todos os transferbans. E temos um problema aqui nesse momento, que a Cork Gully, né, para a GDA poder entrar oficialmente no Botafogo, precisa desse acordo com a Cork Gully. Só que o que eles estão querendo? O Lyon deve dinheiro ao Botafogo, 25 milhões de euros. Eles estão querendo que o Botafogo perdoe essa dívida. Deixa para lá. E também eles querem que o Botafogo pague as dívidas dos advogados deixados ali pelo John Textor. E o Botafogo não está aceitando isso, porque o Botafogo ele tem dinheiro para ganhar do Lyon e o Botafogo não vai pagar dívidas de advogados deixados pelo John Textor. Então, a gente tem que ver aqui como é que vai ser a postura do Botafogo. O Gabriel de Alba, a GDA, não está aceitando isso. Se for preciso, eles vão para a justiça, e eu questionei isso lá atrás, né? Eu falei, olha, será que eles não vão querer ainda receber dinheiro da gente? Eu falei isso lá atrás. Então a Cork Gully está querendo que o Botafogo perdoe a dívida do Lyon, 25 milhões de euros, e ainda quer que o Botafogo pague as dívidas dos advogados, e é claro que o Botafogo não vai aceitar isso. Então, se for preciso aí, a gente vai para a justiça. E para a gente fechar aqui sobre reforços, o Botafogo contratou até agora o Alisson, goleiro, que estava na Bélgica, e o zagueiro Lucas Monzon, que estava no Racing do Uruguai. E a prioridade nesse momento, o Botafogo quer mais um zagueiro. Eu espero que esse zagueiro seja experiente. O Botafogo tem que trazer jogadores experientes também. E o Botafogo também está no mercado buscando um volante. Eu cheguei a falar isso aqui no canal alguns dias atrás, né? O Botafogo como primeiro volante, o Botafogo só tem o Guinho. Então o Botafogo precisa de um volante marcador, um volante de qualidade, mais experiente. Então o Botafogo, além desses reforços aqui que chegaram, o Botafogo quer mais um zagueiro e o Botafogo também quer volante mais experiente, de mais qualidade. Eu acho que o Botafogo precisa de pontas que drible, pontas que façam gols, pontas que voltem para marcar. Eu acho que o Botafogo também deveria olhar no mercado lateral esquerdo, mas a prioridade são esses aqui. E para a gente fechar agora mesmo, atualizamos tudo, já botei na tela para vocês, o Botafogo está contratando mais um goleiro, tá bom? Além do Arleson, que está vindo da Bélgica, o Botafogo está fechando a contratação do goleiro Gabriel Batista. Eu falei aqui no canal também alguns dias atrás que o Botafogo negociava com outro goleiro e esse aqui
está no Santa Clara de Portugal, tem 28 anos de idade, foi revelado pela equipe do Flamengo. Volta aqui para mim. Eu não lembro dele no Flamengo, tá? Eu não lembro dele de verdade. Tem muita gente que lembra, mas eu não lembro dele no Flamengo. Eu fui ver alguns vídeos. Tecnicamente, eu achei ele melhor do que o Arlisson. Os dois vêm para brigar por vaga. Eu achei esse goleiro aqui mais técnico, tá? Eu vi alguns vídeos ali. Eu achei ele muito ágil, sem muita firula. Só que tem algumas pessoas que falam que esse goleiro, às vezes, ele fica muito disperso no jogo. Por exemplo, lembra do John? Ele era assim, né? O John tinha jogo que parecia que estava no mundo da lua. E esse aqui também. Às vezes ele fica um pouco disperso no jogo. Mas é um bom goleiro, tá? Achei ágil, sem muita firula. Gostei mais do que o Arlisson. Se eu fosse apostar, quem vai ser o titular? Gabriel Batista ou Arlisson? Eu acho que o Gabriel Batista sai um pouco na frente, tá? Olha, chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus.